Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu faço e como que eu acho que é ideal as punções pélvicas na laparoscopia. Bom, vamos lá. E parece muito óbvio e provavelmente depende do nível de excelência ou expertise que você esteja, você realiza já as punções de uma forma padronizada. Mas eu vou mostrar para você aqui como é o meu pensamento para o desenvolvimento da cirurgia pélvica complexa, quais as punções que você pode utilizar e as alternativas. Bom, a gente tem aqui então, eu vou simular como se fosse o abdômen da paciente e isso funciona tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino, mas a gente fala aqui bastante da cirurgia pélvica complexa na mulher. Então, a gente tem aqui a cicatriz umbilical e na maioria das vezes a gente não tem incisões abdominais. Se elas forem incisões abdominais por cirurgias minimamente invasivas prévias, eu não me preocupo quanto a isso. Se a paciente tiver incisões tanto infra quanto supra-umbilical, isso para mim não é uma contraindicação do procedimento minimamente invasivo. O que eu tenho feito com sucesso aqui a gente tem a última costela e tem a linha, aqui a clavícula, a gente tem a linha hemiclavicular. Existe uma punção que a gente tem uma distância aqui 2 centímetros da última costela. Na linha hemiclavicular, essa punção, ela chama punção de Palmer. E essa é a punção que eu utilizo com um trocáter de 11 milímetros para entrar com a câmera e visualizar se eu posso mudar a minha câmera para a região da cicatriz umbilical. Se caso houver aderência aqui, eu geralmente faço essa punção e faço a segunda ou a terceira punção. Aqui a gente tem as cristas ilíacas anterosuperiores. Eu calculo uma distância aqui de 2 centímetros e faço a minha punção aqui ou aqui para então liberar essas aderências e colocar a câmera na cicatriz umbilical. Caso eu tenha feito essa punção, eu deixo a punção aqui para colocar gases, colocar clipes, retirar alguma estrutura, que seja alguma biópsia, por esse trocáter aqui. Bom, considerando então que a paciente tem uma incisão transumbilical, uma incisão infraumbilical que vem próximo da cicatriz. Se ela tiver uma incisão de Phanestil, que é uma incisão transversa aqui na região inferior do abdômen, eu não faço esse posicionamento. E daí eu faço o posicionamento convencional. E eu costumo comentar que a gente deve sempre entender o porquê de nós estarmos realizando tudo que a gente realiza na cirurgia minimamente invasiva. Então, como eu mostrei para vocês, essa e essa punção, eu sempre faço respeitando a distância mínima aqui de 2 centímetros e eu faço uma outra punção que ela fica aqui nessa altura que a gente chama de suprapúbica. Essa então aqui, a primeira punção é de 11 milímetros. Essas outras punções são de 5 milímetros. E essa punção aqui, ela é uma punção de 5 também. Só que é importante a gente lembrar dessa distância. No meu caso, eu coloco um punho, porque ele tem 8 centímetros. E eu preciso manter uma distância de 8 a 10 centímetros para evitar a colisão dos instrumentos, que eu vou colocar aqui. E ela também é uma punção de 5 milímetros. A colisão desse instrumento com a câmera. E eu utilizo, por isso também, a câmera de 30 graus, a ótica de 30 graus. Por quê? Porque ela tem um movimento lateral e ajuda a diminuir a colisão entre o instrumento que você vai colocar aqui na punção suprapúbica. Repare o seguinte, um detalhe muito pequeno, mas que vai fazer a diferença, é que essa punção ela está um pouco acima da punção da fossa ilíaca esquerda. O que isso faz diferença? Faz diferença no seu ombro. Você fica muito mais confortável quando essa punção está um pouco acima
dessa punção abaixo. Então são essas dicas que eu gostaria de compartilhar com você. Existe uma alternativa que é, e alguns colegas utilizam isso, que é trabalhar com punções paralelas aqui, do lado esquerdo. Por que que eu não faço? Por que que eu não faço essas punções alternativas? Porque a gente sabe que na videolaparoscopia a gente precisa utilizar a ergonomia a nosso favor, e quando os trocáteres, as pinças entram dentro da cavidade pelos trocáteres, quanto mais anguladas elas forem, mais facilidade você vai ter para fazer os movimentos, por exemplo, dos seminós e das suturas intracorpóreas. Então, quando eu utilizo a pinça da mão esquerda e a pinça suprapúbica, ou se você é canhoto e opera do lado direito, a pinça da mão direita e a pinça suprapúbica, você e o portal aqui na região suprapúbica, você vai ter mais facilidade de fazer o seminó do que se você estiver trabalhando com as pinças de forma paralela, que vai ser mais difícil. Isso é claro, isso depende da sua evolução e do volume de cirurgias que você faz, mas eu recomendo essa punção. E essa punção, ó, essa punção aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui, você vai conseguir realizar 99% das suas cirurgias pélvicas complexas, porque eu faço essa punção para todos os procedimentos pélvicos complexos, inclusive a exenteração pélvica, que é uma cirurgia muito grande e requer vários posicionamentos dentro da pelve. Então esse é o vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui eu estou tentando mostrar para vocês o caminho para realizar a cirurgia minimamente invasiva da forma mais segura possível. Se você gostou, clica aqui embaixo e compartilha à vontade esse vídeo com os colegas que você acha que possa fazer diferença. Um grande abraço.